canção maravilhosa. Recebi de presente de um grande amigo meu, irmão Antônio José. Grande compositor aqui em Salvador, Bahia. Canção inspirada que ele recebeu da Nossa Senhora. Senhora Aparecida, minha mãe querida, venho te louvar. Também pedi sua bênção, perdão pelas ofensas que fiz praticar. Ó Mãe de tudo e de todos, livrai o teu povo do mal e da tentação. Tire a ganância dos homens, do pobre e a fome, e dai a vossa proteção. Ó Mãe querida, Senhora Aparecida, faz-me sempre obediente, eterno paciente, a tua voz escutar. Ó Mãe querida, Senhora Aparecida, nos cubra com divino manto e recebe meu canto para te louvar. Simbora, Rio do acordeão. No contrabaixo, meu irmão, amigo Tiago, tocando essa canção maravilhosa de Antônio José. Eita, grande compositor, foi bem inspirado. Senhora Aparecida, minha mãe querida, venho te louvar. Também pedi tua bênção, perdão pelas ofensas que fiz praticar. Ó Mãe de tudo e de todos, livrai o teu povo do mal e da tentação. Tire a ganância dos homens, do pobre e a fome, e dai a vossa proteção. Mãe querida, Senhora Aparecida, faz-me sempre obediente, eterno paciente, a tua voz escutar. Ó Mãe querida, Senhora Aparecida, nos cubra com divino manto e recebe meu canto para te louvar. Grande presente, Antônio José. Você foi bem inspirado, meu irmão. Meus irmãos, muita paz para todos. Estamos aqui mais uma vez para trocarmos ideias a respeito de assuntos trazidos pela nossa querida doutrina espírita. Essa doutrina que é tão esclarecedora, que nos ajuda a compreender o que viemos fazer aqui na Terra, para onde vamos, depois que sairmos daqui, como nós vamos conseguir nos melhorar, de que forma. É a doutrina que nos dá os meios, os recursos, para que vamos nos aprimorando a cada dia, moralmente. Queria agradecer, antes de qualquer coisa, pelo convite. Estou muito honrada, na pessoa do presidente da Comunidade Espírita Nova Era, nosso querido José Alberto, ao nosso querido amigo Celso Seara, que tão gentilmente nos convidou também, mas agradecer também a Rádio Transvale FM,
que tem nos ajudado na divulgação de nossos trabalhos. E nesse sentido, eu queria começar a falar, a trocar algumas ideias a respeito da Lei de Justiça, Amor e Caridade. Abrindo um parênteses para dizer que nós temos 10 leis morais, ou seja, também 10 leis naturais. E o que são leis naturais? Leis naturais são as leis ditadas por Deus, são as leis do próprio Deus. Nós temos as leis humanas, que são falíveis, mas temos as leis naturais, que são infalíveis, são eternas, não mudam jamais, e que são essas leis que nos conduzem a, a um progresso espiritual. Mas nesse sentido, eu queria, antes de qualquer coisa, compartilhar aqui a tela com vocês. Para a gente começar nosso trabalho, essas telas aqui que vão nos guiar no raciocínio. Então, a lei é da justiça, amor e caridade. É a única das 10 leis morais que tem um nome composto, né? Justiça, amor e caridade. E que trata desses 3 tripés, que são os tripés, assim, mais importantes na questão da evolução espiritual. Então, é a mais importante das 10 leis naturais, porque é por ela que o homem pode avançar mais na vida espiritual, tendo em vista que ela resume todas as outras leis. Isso está lá no Livro dos Espíritos, livro 3º, capítulo 11. Mas abrindo um parênteses também para quem ainda não está lembrado das outras 9 leis, são as seguintes: lei de adoração, lei do trabalho, lei de reprodução, lei de conservação, lei de destruição, lei de sociedade, lei do progresso, lei de igualdade e lei de liberdade. Então, todas essas leis nos ajudam na questão do progresso espiritual, não só a lei do progresso. Cada uma trata de determinado aspecto de nosso processo evolutivo. Então, todas são importantes. Entretanto, a lei da justiça, amor e caridade é a mais importante delas. E nesse sentido, o Kardec perguntou aos espíritos, né, se a lei é de justiça, amor e caridade. Ele começa perguntando imediatamente, assim que começou a tratar desse assunto, se o sentimento de justiça é um sentimento natural ou é resultado de ideias adquiridas. Aos que os espíritos responderam: o sentimento de justiça é tão natural no homem que a simples ideia de uma injustiça já o deixa revoltado. Sem dúvida, o progresso moral desenvolve esse sentimento, mas não pode criá-lo. Deus colocou o sentimento de justiça no coração do homem. Eis porque, muitas vezes, encontra-se entre homens simples e incultos noções mais exatas de justiça do que entre aqueles que possuem grande saber. Mas nós entendemos que a questão do desenvolvimento intelectual não está diretamente e proporcionalmente ligada ao desenvolvimento moral. O que ocorre, via de regra, mas que também tem suas exceções, é que esses nossos irmãos que alcançaram já um desenvolvimento intelectual mais aguçado, eles, via de regra, esquecem um pouco do lado moral. Então, eles não se aperfeiçoam, são geralmente muito orgulhosos, muito vaidosos, porque já adquiriram um conhecimento a mais do que os outros irmãos
que estão ao seu redor, que convivem com ele ali mais diretamente. Então, eles esquecem um pouco desse lado moral. É por isso que os homens mais simples e incultos, eles têm uma noção mais exata de justiça do que aqueles que possuem grande saber. E fica fácil a gente entender por que que Deus colocou esse sentimento de justiça no coração e a gente tem certas reações de indignação quando a gente vê, por exemplo, na mídia, a notícia de algum acontecimento nefasto, de alguém que foi brutalmente assassinado, ou alguém que foi preso injustamente, ou alguém que sofreu algum tipo de agressão. E não só isso, outros acontecimentos da vida comum, né? No nosso trabalho profissional, às vezes enfrentamos situações de em que a gente vê colegas passarem por situações difíceis, injustas. Então, assim, é um sentimento que está lá dentro de nós, Deus colocou ele dentro de nós. E quando ele o fez, Deus que é sábio, justo e bom, soberanamente justo e bom, ele colocou justamente para que a gente se melhorasse, para que a gente crescesse. E é por isso mesmo que nós nos indignamos tanto diante das injustiças que temos conhecimento. Mas como podemos definir a justiça? Kardec perguntou aos espíritos. O que determina os direitos de cada um? Isso está lá nas questões 875 e 875A do Livro dos Espíritos. E eles responderam o seguinte, que a justiça consiste no respeito ao direito de cada um. Os direitos de cada um são determinados por dois princípios, a lei humana e a lei natural. Os homens elaboraram leis apropriadas aos seus costumes e ao seu caráter. Essas leis estabeleceram direitos que têm variado com o progresso dos seus conhecimentos. Então, a gente sabe, por exemplo, meus irmãos, que a lei humana é imperfeita, muito imperfeita, porque se nós ainda somos imperfeitos, se o homem ainda é imperfeito, e é ele quem elabora a lei humana, então, por aí nós podemos deduzir que a lei humana não é perfeita, e sim a lei natural. Precisamos também nos lembrar que a lei humana, através dos tempos, ela vem sendo mudada. As pessoas, os irmãos que estão encarregados de legislar, eles se encarregam de ir modificando essas leis à medida que o progresso vai se fazendo. Então, podemos dizer, por exemplo, que as leis que existiam no tempo da Idade Média são bem mais atrasadas do que as que temos hoje, em função de muitos fatores. Primeiro, porque o homem vai progredindo ao longo do tempo, vai se melhorando. Segundo, porque as necessidades humanas também vão mudando ao longo do tempo. Então, à medida que o desenvolvimento vai chegando, nós vamos tendo necessidade de novas leis, novas diretrizes, e é por isso que elas sofrem essa mutação ao longo do tempo. Mas lá na questão 880 do Livro dos Espíritos, em se tratando de direitos, Kardec perguntou aos espíritos qual é o primeiro de todos os direitos naturais do homem. E eles responderam, é o de viver. Por isso, ninguém tem o direito de atentar contra a vida de seu semelhante, nem de fazer algo que possa comprometer a existência física de alguém. E aqui vale abrir um parêntese, né, porque nós sabemos que nós tivemos três grandes revelações. A primeira foi através de Moisés, quando ele nos trouxe os 10 mandamentos, costumeiramente chamado de as tábuas da lei. A segunda veio através de Jesus, quando nos trouxe o Evangelho.
a Boa Nova, e a terceira veio através de Allan Kardec, quando codificou a doutrina espírita. E nós precisamos lembrar, meus irmãos, que esse direito de viver já está preconizado desde a primeira revelação de Moisés, lá nos Dez Mandamentos. Então, está lá muito claro e enfático: não matarás. Então, não existe a ressalva de você não vai matar se a pessoa não cometer nenhum deslize, nenhum crime. Se for uma pessoa boa, você não vai matar. Isso não existe. O que existe é não matarás. O que existe é o direito é o de viver. Não importa. Nós precisamos compreender que mesmo esses irmãos que estão em total desregramento, que estão cometendo atrocidades, cometendo delitos, muitas vezes até hediondos, eles terão lá na frente a resposta para tudo isso, que conforme diz Joana de Ângeles, a vida exime a cobradora, nada ficará impune. Então, esses irmãos que estão nesse desgoverno, cometendo esse tipo de delito, que é de tirar a vida de outrem, eles terão lá na frente, talvez nesta vida ainda, mas se não nesta, em uma próxima oportunidade, eles terão que resgatar a duras penas esses delitos que foram cometidos. E aqui, falando em termos de direito de viver, lembrar também que uma criança que está sendo formada no ventre de sua mãe e que tem a vida ceifada através do aborto, também é tirado dela o direito de viver. E, igualmente, o crime cometido contra aquele ser indefeso, em formação, também terá que ser reparado. E aqui é bom que a gente enfatize que quando uma mãe resolve tirar aquele feto que lá está instalado, fazer o aborto, não importa de que forma, com que método, ela está tirando, principalmente, a oportunidade daquele espírito que está tendo necessidade de reencarnar. Então, o delito é o mesmo. Você tirar a vida de alguém que já está aqui reencarnado, ou tirar a vida de um espírito que está tendo, né, a oportunidade de reencarnar em breve, é a mesma coisa. Diante de Deus é a mesma coisa, não tem diferença, o delito é o mesmo. Mas, além do direito à vida, nós temos também outros direitos. E aí Kardec pergunta aos espíritos, fora do direito consagrado pela lei humana, qual é a base da justiça fundada sobre a lei natural? E eles respondem, o Cristo vô-la deu. Quer dizer, ele deu a base da justiça. Desejai para os outros o que quereríeis para vós mesmos. Deus colocou no coração do homem a regra de toda verdadeira justiça, pelo desejo de cada um de ver respeitar seus direitos. Na incerteza do que deve fazer em relação ao seu semelhante em uma dada circunstância, o homem se pergunta como ele desejaria que se fizesse para com ele em circunstâncias semelhantes. Deus não poderia dar-lhe um guia mais seguro que a sua própria consciência. Então vejam, meus irmãos, a base de tudo é isso aí. Desejar aos outros o que nós queremos para nós, né? Muitas vezes a gente quer tudo melhor para nós e nada para o outro, né? A gente quer ter todos os nossos desejos satisfeitos e não pensamos no outro em nenhum momento. Não pensamos no desconforto do outro, não pensamos
que o outro não tem nem um terço do que temos e que nós precisamos dividir, não pensamos no bem-estar, não pensamos em absolutamente nada. Então, aqui está a base, aqui está a receita, desejar aos outros o que quereríamos para nós mesmos. E isso aqui, essa regrinha básica, está lá escrita na nossa consciência, é que às vezes nós não queremos tomar conhecimento, porque incomoda, porque não queremos ceder em nada, né? Não queremos pensar no outro. Mas, na verdade, já estamos com todo o roteiro prontinho lá dentro de nós. E aí, caminhando mais um pouquinho, Kardec pergunta aos espíritos qual seria o caráter do homem que praticasse a justiça em toda a sua pureza. E eles responderam assim: olhem, a exemplo de Jesus, seria o caráter do verdadeiro justo, porque praticaria também o amor ao próximo e a caridade, sem os quais não existe a verdadeira justiça. Então vejam, o caráter do homem que praticasse a justiça em toda a sua pureza seria o caráter do verdadeiro justo, porque praticaria também o amor ao próximo e a caridade. Que sem caridade e amor ao próximo não existe verdadeira justiça. E aqui nós complementamos dizendo que a justiça se aperfeiçoa no amor, e o amor se expressa na caridade. E em se tratando de amor, nós fizemos aqui também algumas considerações muito interessantes, que diz o seguinte: o universo é regido pelo amor. O amor é a força que sustenta e dinamiza a criação infinita. O veículo de manifestação do amor divino é o fluido cósmico. Logo, estamos mergulhados no amor de Deus. E aqui fazer um parêntese sobre o fluido cósmico universal, dizendo aos queridos irmãos que o fluido cósmico universal, ele faz parte dos 3 elementos do universo, e ele está entre o espírito e a matéria, e ele é fluido, assim como a matéria é matéria. E sob a ação do espírito, o fluido cósmico universal é capaz de produzir uma infinita variedade de coisas que nós ainda não conhecemos nem a mínima parte, assim disseram os espíritos. Então, se o veículo de manifestação do amor divino é o fruto cósmico, nós estamos mergulhados nesse amor de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Deus, ele ama todos nós, independente de como estamos, se já atingimos algum progresso espiritual ou não. Ele está sempre nos dando oportunidade, a cada dia que abrimos os olhos, de buscar esse progresso, de buscar esse crescimento, de buscar esse caminho que nos leva até Ele. A justiça e a caridade são manifestações do amor. E toda expressão de amor da criatura é, no fundo, um processo de comunhão com Deus. Comungamos com Deus quando amamos. E aqui eu queria fazer um parêntese e pedir licença a vocês para ler esse capítulo 13 da carta aos Coríntios, a carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, que eu acho muito lindo e muito importante que a gente escute. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse o amor, seria como um sino ruidoso ou como um símbolo estridente. Ainda que eu tivesse dom da profecia, o conhecimento de todos os mistérios e de toda a ciência, ainda que eu tivesse toda a fé, a ponto de transportar montanhas, se não tivesse o amor, eu não seria nada. Ainda que eu distribuísse todos os meus bens aos famintos, ainda que entregasse o meu corpo às chamas,
Se não tivesse o amor, nada disso me adiantaria. O amor é paciente, o amor é prestativo, não é invejoso, não se ostenta, não se incha de orgulho, nada faz de inconveniente, não procura seu próprio interesse, não se irrita, não guarda rancor, não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Não está completa essa leitura, mas nós queríamos passar para vocês o que de mais importante nela existe, que é são todas essas considerações sobre o amor. Mas a gente vai caminhando mais um pouquinho e já vai começar a falar sobre a caridade, né? Então, na questão 886 do Livro dos Espíritos, Kardec perguntou assim: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? E eles responderam: benevolência para com todos. Notem, não é para com as pessoas que são boazinhas, que são boas para a gente, que são simpáticas, é benevolência para com todos. Indulgência para com as imperfeições alheias, perdão das ofensas. Gente, nós precisamos ter misericórdia para com as pessoas que têm suas imperfeições, porque também nós a temos. Nós ainda somos muito imperfeitos, então também precisamos de indulgência. Se erramos todo o tempo, porque todos os dias, se fizermos um exame de consciência, na hora do sono, na hora que formos nos recolher, nós vamos descobrir que cometemos vários erros durante o dia, várias atitudes que não foram felizes, então nós precisamos de indulgência também diante das nossas imperfeições. Precisamos ser bons para todos. Jesus disse assim: bom é meu Pai que está nos céus. Mas nós somos criaturas de Deus, né? Se somos criaturas de Deus, nós precisamos também ser bons. Não seremos como Ele, mas precisamos já ir buscando no nosso caminho, no nosso dia a dia, sermos um pouco melhores. E a outra coisa, o perdão das ofensas. Gente, o perdão das ofensas é o calo do sapato de todo mundo, né? É muito difícil quando nós somos magoados, quando nós somos atingidos de alguma forma em nosso entendimento, em nossos direitos, é, em nossas opiniões, não queremos ser contrariados, quando algum irmão também esquece que deve praticar para conosco, aquela coisa do desejar para o outro aquilo que desejamos para a gente. Então, quando acontece sermos atingidos de alguma forma, por algum gesto que nos magoou, que nos deixou mal, nós costumamos ficar alimentando o rancor, o ódio, a raiva, que são sentimentos que só nos colocam mais para baixo, que só nos colocam no patamar evolutivo mais rasteiro. E o que é pior, que nos coloca disponíveis para sofrermos a influência dos irmãos do plano espiritual inferior. Então, gente, é preciso nós treinarmos o perdão. Certa feita, ainda quando estava jovem, trabalhando numa grande empresa da minha cidade, eu sofri um atentado, vamos dizer assim, né? Não foi um atentado de nada físico, mas um atentado moral. E, assim, alguém estava tentando me derrubar, estava tentando fazer eu perder
o meu trabalho, a minha vaga. E aí atentou realmente contra a minha integridade. E foi muito difícil para mim. Eu fiquei com muita raiva quando eu descobri. Eu fiquei muito doída, eu fiquei muito magoada. Mas vocês querem saber? Quem mais sofreu com esse processo fui eu, porque a mágoa é assim. A mágoa vai destruindo as fibras do nosso espírito. A mágoa vai tirando o nosso brilho. A mágoa tira nosso sono. A mágoa adoece nossos órgãos. E aí, um certo dia, eu parei para refletir, depois de tanto sofrer com aquilo me incomodando, porque eu sentia, inclusive, mal-estar no meu corpo, porque aquele sentimento estava me tomando de uma forma que eu não estava conseguindo me livrar dele. E aí eu resolvi um dia refletir sobre isso, e aí eu parei e orei e pedi ajuda ao Pai, que ele me ajudasse a perdoar aquela criatura, que afinal de contas havia feito aquilo porque era imperfeito, mas eu também era, só que eu não conseguia entender e assimilar aquilo. Então, eu passei todos os dias a orar, e todos os dias eu pedia a mesma coisa, e aquilo foi se dissipando dentro de mim, e eu comecei a experimentar uma sensação de bem-estar muito grande. Então, vale muito a pena perdoar. E não é à toa que Francisco de Assis, quando fez aquela oração, ele colocou lá, é perdoando que se é perdoado. Porque nós também precisamos de perdão. E nós precisamos também entender que nós não merecemos continuar caminhando carregando o peso de uma mágoa, porque é um peso. É um peso como se fosse um saco de tijolos, de concreto, que estivéssemos carregando em nossas costas. Então, vale muito a pena perdoar. E vou voltar a dizer, quando a gente não consegue sozinho, a gente precisa pedir ajuda e com certeza, se esse pedido é sincero, se a gente realmente quer perdoar, a gente quer se livrar dessa dor, dessa mágoa, com certeza, Deus que é misericordioso, Ele nos manda seus mensageiros para que nos ajudem nesse processo. Nosso anjo da guarda, nosso guia espiritual, estarão sempre ali nos ajudando nesse processo. Então, esse tripé, que isso aqui é um verdadeiro tripé, né, gente? O tripé da caridade, do verdadeiro sentido da caridade. Olha lá o tripé, benevolência para todos, indulgência para com as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. Então, Emmanuel, que é muito sábio, né? Ele escreveu uma frasezinha que eu fiz questão de trazer aqui para vocês. Ele disse o seguinte: examina as tuas tendências, então saberás por que sofres. Às vezes a gente passa por determinados momentos, né, em que somos atingidos de alguma forma e nos achamos injustiçados e não queremos perdoar e não conseguimos perdoar e não conseguimos ter indulgência para com o outro e não conseguimos diminuir nosso orgulho e não conseguimos diminuir nossa vaidade e não conseguimos, enfim, nos tornar pessoas melhores. Então ele diz assim: examina tuas tendências, então saberás por que sofres. E se a gente fizer esse exame, esse autoexame, com certeza a gente vai encontrar resposta para muita coisa. E também vai encontrar resposta nos indicando as soluções, que só dependem da gente, porque é um processo interno que só nós saberemos resolver. Então, meus irmãos,
é o convite que eu faço aí, olha, examina suas tendências e verás como ficarás melhor. Mas nossa tendência, né? Nossas tendências ainda são muito pequenas e com relação a isso, por sermos ainda tão pequenos, ainda não amamos como deveríamos. Então, Jesus disse também: amai mesmo vossos inimigos. Ora, o amor por nossos inimigos não é contrário às nossas tendências naturais, e a inimizade não provém da ausência de simpatia entre os espíritos? Isso foi o que Kardec perguntou, e eles responderam: sem dúvida, não se pode ter pelos inimigos um amor terno e apaixonado. Não foi isso que ele quis dizer. Amar os inimigos é perdoar-lhes e restituir bem por mal. Por este meio, nos tornamos superiores a eles. Pela vingança, colocamos-nos abaixo deles. Então é isso, meus irmãos. Muitas vezes já ouvi tanta pedrada a respeito disso, porque lá no Evangelho tem essa passagem, né? Amai os vossos inimigos. As pessoas não entendem e acham que Jesus está querendo alguma coisa muito mirabolante de nós, está querendo alguma coisa que nós não temos condição de dar, de fazer. Mas está lá explicadinho também, que não é ter esse amor terno, não é dar a esse inimigo a confiança que já demos um dia, não é trazer esse inimigo para dentro de nossa casa, é apenas perdoar o mal que nos fizeram e não restituir com o mal, e sim restituir com o bem. É isso que nós precisamos fazer, inclusive para nos sentirmos melhores, viu, meu irmão? Porque também, quando a gente não ama o nosso inimigo, a gente nutre por ele raiva, ódio, mágoa, tudo isso, nós também não conseguimos caminhar felizes, porque a felicidade tem tudo a ver com o amor, a caridade, o respeito às pessoas, o dar-se, o doar-se. E nesse sentido, os espíritos falaram também do amor maternal, né? Que Kardec perguntou assim: o amor maternal é uma virtude ou um sentimento instintivo comum aos homens e aos animais? Eles responderam: é uma e outra coisa. A natureza deu à mãe o amor pelos filhos no interesse de sua conservação, mas entre os animais esse amor é limitado às necessidades materiais e cessa quando os cuidados tornam-se inúteis. Entre os homens, ele persiste por toda a vida e comporta um devotamento e uma abnegação que são da virtude. Sobrevive mesmo à morte e segue o filho além do túmulo. Aqui merece algumas considerações. Primeiro, com relação aos animais. Os animais, eles dão aos filhotes, né, a seus filhos, o cuidado e o tratamento que necessita enquanto estão pequeninos. Quando eles aprendem já a amar, já a caminhar, já aprendem a buscar seu sustento, né, na natureza, a buscar o alimento, já ficam independentes, e essas mães animais, vamos dizer assim, elas deixam que eles se virem lá, que sigam suas vidas. Eles não precisam mais dispensar o cuidado. Mas entre nós humanos não é assim. O amor de uma mãe segue até após a morte, né? Além do túmulo. É um amor tão grande, tão, assim, tão de renúncia. É um amor sem tamanho, é um amor que não se descreve. É um amor conservação, é um amor doação.
é um amor renúncia. E aí, alguém poderia perguntar assim, mas e essas mães que maltratam seus filhos, que não se doam, muitas outras até matam seus próprios filhos, por que que acontece isso? Os espíritos dizem o seguinte, que esses irmãos que vêm através dessas mães violentas, né, que não amam, não conseguem amar, são irmãos que escolheram essa prova. Então, eles reencarnam através dessas mães, inimigas, vamos dizer assim, de outras vidas, e pedem para passar por aquela prova. Também vale considerar que esses irmãos que passam por isso, eles resgatam o seu passado delituoso. Eu escutava uma palestra de Haroldo Dutra Dias, em que ele dizia uma coisa que eu, assim, bateu em mim e ficou. Ele dizia assim, que a justiça dos homens, ela é imperfeita, mas que a justiça de Deus é tão perfeita que os homens colocam o criminoso na cadeia, mas a justiça de Deus é tão perfeita que ele coloca o criminoso dentro do útero da mãe, para que ele possa resgatar, né? Para que os dois, mãe e filho, possam se reajustar emocionalmente e amorosamente. Então, meus irmãos, é verdade. Quantos espíritos reencarnam aqui na Terra através de mães que não são exatamente seus amores, mas que Deus colocou lá no útero dela, o inimigo de outras vidas, para que pudessem juntos se resolverem nesta oportunidade. Então, é muito importante a gente pensar um pouco sobre essas coisas, né? A justiça dos homens, a imperfeição da justiça dos homens e a perfeição da justiça divina. E eu trouxe aqui para vocês, para a gente finalizar a nossa explanação de hoje, mais uma frase do nosso querido Emmanuel em seu livro Pensamento e Vida, em que ele diz assim, o amor é o reflexo do Criador em todas as criaturas. Então, meus irmãos, não tem ninguém órfão, não tem ninguém abandonado, não tem ninguém entregue às baratas, né? Vamos dizer assim, entregue às traças. Todos estamos mergulhados no amor de Deus e todos estamos sitiados por Ele através de seus mensageiros. Então, que a paz de Jesus esteja com todos vocês, que o amor de Deus esteja acima de qualquer coisa, de tudo, que possamos buscar nesse amor universal a nossa melhora, o nosso progresso enquanto espíritos reencarnados aqui na Terra. Gratidão e muita paz. Até uma próxima oportunidade. Que a paz de Jesus esteja com todos vocês. O dia vai chegar, estou me preparando, porque antevi num livro que lhe empresto e você não aceita a verdade ali. Existe tanta gente por aí, as tantas sem se definir. A hora da balança, o peso não alcança o que deve atingir. Deus, acorde, é tempo ainda, esse que teu tempo ainda faz uma oração.
você não conhece é quem vai conferir se você passa ou não. Esqueça o seu padrinho, pois lá não tem carta de apresentação. O que vai influir é o bem que você fez ou deixou de fazer. Existe em cada instante um livro importante e você não quer ler. Ei, homem de Deus, acorde, é tempo ainda, esse que teu tempo ainda faz uma oração. Ei, homem de Deus, deixa a incoerência em sua conferência, fale de perdão. Quem sabe se o juiz não foi alvo de risos quando aqui passou, sofrendo a indiferença, pagando tributos da classe ou da cor. Quem sabe se você não vai se ver chorando, a mais tirando a dor, e implora baixinho aquela mesma ajuda que você negou. A vida é uma escola onde viver é o livre e o tempo é o professor, aonde alguns são sábios, porém até hoje ninguém se formou. A única certeza é que o dia do certo já está pra vir. Prepare sua alma, pois na hora certa você vai ouvir o som do instrumento que não se afina ao diapasão, virá anunciando-se segundo aviso a hora da razão. Estou me preparando, estou lhe aconselhando porque quero ir. Você se nega a ler, erroneamente crê que a vida é só aqui. Ei, homem de Deus, acorde, é tempo ainda, eis que teu tempo finda, faz uma oração.